Bom, hoje nós vamos falar sobre as expectativas que nós temos dentro do processo do coaching. Eu como coach e vocês como coaches, ok? Os dois, ambas as partes, nutrem expectativas que devem ser trabalhadas, devem ser monitoradas. É disso que nós vamos falar. Durante os meus atendimentos no processo de coaching, eu entendi perfeitamente que o grande segredo para que o meu coach, o meu cliente, a pessoa que eu estou atendendo, alcance os resultados dele, é acreditar neles. Neles o quê? Nos resultados. Nós temos que acreditar na possibilidade, na capacidade de alcançar aqueles resultados como equipe. Sim, equipe. E o fato de acreditar está intimamente ligado, tá, às expectativas que as pessoas nutrem consigo, com a própria capacidade, com o processo em si, as expectativas com relação ao processo, à metodologia, tá? E, claro, com a vida, expectativas que eles têm com a vida. Acreditando, se entregando para novas possibilidades. Todas as pessoas que participaram dentro do processo comigo até hoje, as pessoas que acreditaram, conseguiram atingir os seus objetivos. Já os poucos que não acreditaram, não conseguiram atingir 100% de seus objetivos, apenas uma parte. Coincidência ou não, mas isso é um fato, é interessante. E é por isso que eu resolvi falar sobre isso agora. Então, portanto, eu quero falar exatamente sobre isso, expectativas dentro do processo do coaching. Vamos começar pelas muitas pessoas que nem se aplicam para um processo de coaching. As pessoas acreditam que não vai resolver, o processo não é eficaz. Elas têm o entendimento, né, que o coach ele vai fazer milagres, é uma revolução na vida deles, e já que eles não acreditam em milagres, eles simplesmente não se aplicam para um processo, não procuram um profissional do coaching para ajudar, para contribuir com a transformação na vida deles. E para essas pessoas especificamente, se você está me ouvindo, se você é uma delas, que você fala, poxa vida, será realmente é eficaz? Eu preciso alinhar algumas expectativas. Sim, hoje nós estamos falando sobre expectativas, certo? E que elas sejam reais, que elas sejam concretas, pelo menos dentro das possibilidades, né? Eu vou fazer uma analogia com o esporte. É como um esporte, tá? Beisebol, futebol, que seja, qualquer um deles. Temos os dois lados, certo? Nós temos o treinador, chamamos de coach em alguns esportes, né? E temos os jogadores. E por isso que eu falei lá no começo sobre equipe. Sim, é um trabalho de equipe. Se os dois não performarem bem, o time não ganha. Simples assim, tá? Para o sucesso do jogo, tá? Para que ele vença, o sucesso do jogo é que ele vença. No nosso caso, é que a gente atinge o objetivo. Um depende do outro. E um tem que confiar no outro. Confiança. Os dois lados precisam compreender que o resultado daquilo tudo aquilo que ele quer depende dele, exclusivamente. Como assim? Isso implica que ele como coach, tá? Por exemplo, ele como coach, ele faça o melhor dele, dê o melhor dele, tá? E como jogador, ele também faça o melhor dele. Sem que as duas partes deem o melhor de si, definitivamente não há um resultado positivo considerável. E a minha meta sempre é atingir 100% dos resultados. Por isso que eu acabei de falar de objetivo considerável. Você fala, você é como se você me contratasse e fala, poxa,
eu quero emagrecer 10 quilos, ou eu quero aumentar o meu salário em 50%, vamos, na minha renda familiar em 50%. Ah, eu te ajudo a aumentar a sua renda familiar em 25%. E eu te ajudo a emagrecer 5 quilos. É bom isso? Não, não é o que eu quero. E não é o que você quer. 100%. É disso que eu estou falando, ok? Quando eu falo isso, você precisa trabalhar equipe para que isso aconteça, tá? É exatamente isso. Resumindo isso que eu acabei de falar, é isso. Trabalhe em equipe para obter 100% dos resultados. E a mesma coisa se aplica dentro do processo de coaching, que eu acabei de falar. O profissional de coaching tem a função de investigação. Investigação. Nós perguntamos, nós guiamos e motivamos. Para quê? Para que o cliente ele se encontre, para que ele seja direcionado e haja, dê o melhor dele, fazendo, porque ele precisa agindo. É assim que funciona um processo. E, novamente, isso exige muita entrega das duas partes. Determinação e ação das duas partes. Quando as expectativas elas estão alinhadas, quando tem bastante comunicação, bastante clareza, quando nós falamos de expectativas é isso, né? É clareza, é comunicação, é feedback. Você pergunta, o que você espera? Quando tudo isso está muito, muito bem harmonioso, tá? De uma forma, foi conduzido de uma forma harmoniosa, o processo flui com naturalidade, evolui com naturalidade e, naturalmente, a consequência, eu sempre falo sobre causa e consequência, a consequência dessa harmonia é o resultado que nós queremos, é atingir as metas, os objetivos que nós tanto desejamos. Então, portanto, participar de um processo de coaching, a primeira coisa que eu recomendo para você é que você precisa ter clareza, você precisa entender que para que você consiga chegar nos seus objetivos, depende das duas partes. Dê o seu melhor, sempre, sempre. Confie no processo. Dê o seu melhor, confie no processo. E mais especificamente no método que estão aplicando em você, estão aplicando na sua vida, que está sendo aplicado pelo coach. Faça tudo isso com muita determinação. Vai lá e se joga, se entrega, literalmente, tá? Porque afinal de contas, são suas metas, são seus objetivos, é a sua vida que está em jogo. E, particularmente, modéstia à parte, quando nós jogamos, nós queremos ganhar. Concorda comigo? É claro que você vai falar, poxa, Tati, nem sempre é fácil confiar, principalmente se você não conhece a pessoa. Você fala, pô, acabei de te ver, acabei de te conhecer, como eu vou confiar em entregar uma transformação em suas mãos? A minha vida é nas suas mãos. É assim que eu me sinto, porque eu também participo de um processo de coach. Eu também, o coach precisa de um coach também, tá? Só é interessante eu comentar isso. Eu vou te falar algumas coisas com relação à confiança. Entenda que hoje nós temos que começar qualquer coisa, nosso dia, vamos falar assim, com confiança. Como assim? Sem isso, nós nem saímos de casa. Para pensar comigo, vamos pensar comigo, tá? Pensa em quantas situações você vive diariamente, onde você poderia ter se machucado, ter se intoxicado, ter até morrido, vamos falar assim? Sim, até morrido. Você pode acordar e definitivamente ser o seu último dia. Nós acordamos confiando e vamos dormir confiando. Eu não sei se você já parou para analisar isso, essa frase. Para comigo e analisa. Cada pessoa escolhe onde coloca a sua fé. Confiança é fé. Nós confiamos em quem? Algumas pessoas chamam de Deus, outras pessoas chamam de universo. Não importa aonde você deposita confiança. O que importa é que você a tenha.
A confiança é fundamental para a nossa vida. Você já percebeu isso agora? Pois é. O fato é que sem confiança não tem dia, não tem vida, não tem ação. Nós não nos movemos. Você pode sair agora da sua casa e ser atropelado ou intoxicado a qualquer momento por um alimento, que seja. E não é exagero, é a realidade, é uma possibilidade. Pequena, tudo bem, pode ser pequena, mas ela existe. Então, você confia no processo, você confia nas leis, você confia nos regulamentos, nas pessoas que estão monitorando e fazendo cumprir a lei, enfim. E muita coisa você confia nos profissionais que estão trabalhando. Você vai no médico, você confia que aquela pessoa, aquele profissional estudou o suficiente para te ajudar. Você nunca viu aquele médico na vida, a primeira vez. Confiança. Percebe o quanto ela está na nossa vida diariamente? Pois é. E, claro, essa é a nossa realidade. E essa incerteza é parte da nossa vida diária. E a mesma coisa se aplica dentro do processo de coaching. Eu falei tudo isso, eu dei toda essa volta para falar que o processo de coaching é a mesma coisa. As pessoas fazem um mito do processo de coaching. Ah, como a pessoa vai conseguir me ajudar? Como aquele profissional, ele é capacitado? Simples. Ele estudou, ele treinou e mais do que isso, ele atendeu pessoas. Quanto mais pessoas nós atendemos, melhores nós ficamos. Por quê? Porque nós vamos compreendendo a mecânica das pessoas, nós vamos compreendendo as pessoas, como elas sentem, como elas agem, o que elas esperam, enfim, muitas coisas. Nós vamos entendendo, isso é muito delicioso, isso é muito gostoso, a alma humana. E aí, disso que se trata o coaching, a confiança e o processo de transformação que eu aqui me refiro nesse momento. Tá? Sem confiança não tem processo de coaching, simples assim. Se você não confiar, não existe. Você pode falar com os meus clientes, por exemplo, você pode pegar e falar com meus clientes, fala, poxa, como é que foi que a Tati te atendeu? Ela te ajudou? E como foi o processo? Enfim, fazer as suas perguntas. Mas checar se eles conseguiram, né, chegar nos resultados dele. E teoricamente você fala, pô, então, teoricamente é tudo bem, podemos contratá-la. E mesmo assim, você vai ficar com aquela pulga atrás da orelha, aquela famosa pergunta, será que comigo vai ser assim também? Não importa quantos argumentos eu te dê, ou os clientes te deem, não importa, você vai ficar com esse pé atrás. E isso é natural, isso é completamente natural, literalmente, das pessoas. Nós, seres humanos, somos assim. Então, a única alternativa que nós temos é literalmente confiar. Confiar, pelo menos no primeiro momento, tá? Já dizia aquele famoso ditado, né? Eu adoro frases, se você me acompanha, você sabe disso. Quem não arrisca, definitivamente não petisca. Não vai, se você não tentar, você não consegue. Na vida, tudo é assim. Absolutamente tudo. Ah, mas será? Vai lá e tenta. Talvez sim, ou talvez não. É como as pessoas costumam falar, né? Eu sou sim. O não a gente já tem. O não, a barreira nós já temos. E eu sou sim, eu faço acontecer. Certo? Nós vamos saber se somos capazes, se nós tentarmos. Só vamos saber se o profissional que vai nos conduzir, ele é efetivo, ele é um excelente profissional, se nós contratarmos, contratando ele na prática. Contra fatos, prática. Entende como funciona? Eu falei sobre criar as expectativas mais concretas e reais possível, para que não haja frustração, para que
haja harmonia, para que tenha um maior entendimento e acreditar. E para isso, nós temos que arriscar. Quando nós falamos de confiança, nós literalmente estamos arriscando. Isso é uma linha tênue. O quanto você quer, gosta e está propenso a arriscar. São elementos fundamentais, não só para o coaching, mas para a nossa vida toda. Profissional, pessoal e relacionamento, enfim. Existem algumas formas para tornar essas expectativas mais concretas e reais possível. É disso que nós estamos falando, né? Vamos melhorar essas expectativas. Como setar as expectativas? Por exemplo, nós podemos checar as referências do profissional, falar com os clientes que ele já atendeu, ou quando você arrisca um pouquinho mais e já contrata, você está dentro do processo, já dentro do processo você pode acompanhar os seus marcadores. O que é isso, Tati? Vamos lá, eu vou desmiuçar isso para você. O fato é que quando você entra num processo, nós vamos elaborar um plano. Nós vamos bater um papo, ok? Para nos conhecermos, nós vamos elaborar um plano. Nesse plano, existem várias ações e cada ação vai gerar um resultado. Uma gera imediatamente, outra gera na próxima semana, outra gera no próximo mês, eu não sei, dependendo da situação. Claro, é de caso a caso. O fato é que, sim, nós temos resultados. O que são esses resultados? É o que eu chamo de marcadores. É mais ou menos o que eu acabei de falar sobre emagrecer. Você me contratou para poder te ajudar na reeducação alimentar. Você fala, poxa, eu quero emagrecer, só que eu quero aprender a ter disciplina e eu quero aprender a comer de forma saudável. Eu sei o que eu preciso. Eu sei o que eu preciso comer, eu sei o que eu preciso fazer, só que eu não estou conseguindo fazer isso sozinha. Me ajuda? Claro, naturalmente. É para isso que esse é meu trabalho. Sim, vamos lá. Como? Então você já sabe o que você quer. Perfeito, você tem um norte. Isso é excelente. Você vai me falar qual é o seu norte. E eu vou entender o porquê você quer tudo isso. Então nós vamos começar batendo um papo e estipulando o plano de ação. Por onde nós vamos começar? Como é a sua rotina? Como você faz? E lá vamos começar gerando os resultados a partir de ação que você for executando. Isso são marcadores e você vai acompanhando esses marcadores. Quando eu fizer tarefa X, eu vou ter o resultado Y naquele determinado período. E assim você vai acompanhando a sua performance e com isso ganhando mais confiança no processo, no coach e inclusive em você, porque você está fazendo e está gerando resultado. Autoconfiança, você está gerando resultado em você mesmo, tá? Autoconfiança em você mesmo. Eu vou dar um outro exemplo prático, tá? De marcadores, para ficar um pouco mais claro. Vamos supor que você me contratou para você parar de procrastinar. Você falou, eu tenho muito claro isso, Tati, que eu procrastino muita coisa que eu quero. Eu já deixei um curso por fazer, eu quero tocar aquele instrumento musical há anos, eu não consigo, enfim, muitas coisas eu deixei para trás. Tem várias, uma lista de tarefas, inclusive, eu já atendi gente assim. Vem uma lista de tarefas e fala assim, me ajuda a cumprir essa lista que eu não estou conseguindo há anos. Ok, primeiro, você não sabe se o coach, tá, ele vai conseguir te ajudar, tem aquela dúvida. Vamos lá e vamos tentar setar expectativas, conversar, alinhar, entender qual é a linha de atuação do coaching. Isso está de acordo com o que você deseja, sim ou não? E você vai, sim, ok, então eu vou contratar. Na primeira sessão, vocês já colocam, nós já colocamos um direcionamento para você começar etapa por etapa a realizar, passo a passo, uma ação de vez.
por vez. E para você começar a agir, e você vai acabar com o seu problema de procrastinação. E dessa forma, basta você saber o que você esperar dessa primeira ação. Você vai lá, agiu, teve o resultado. Agiu, teve o resultado. Daí você fala, olha, eu estou conseguindo agir e não ficar procrastinando mais, não adiar mais. Logo na primeira semana você já vai ter essa visão, você vai entender, ter essa clareza. Se você conseguiu ser efetivo nessa tarefa de procrastinar ou não. E assim você vai começar a ter mais motivação, a confiar mais, cada vez mais no processo, no coach, inclusive em você, com mais gás ainda, com mais energia ainda, e concluirá todas as suas outras tarefas com determinação, com muita garra, e ganhando assim a tão esperada consistência que nós queremos no final. O final, a chave de ouro de todo o processo, é que você consiga executar aquilo consistentemente. Essa é a chave de ouro, tá? E é isso que eu chamo de marcador. Eu dei 2 exemplos para que você entenda o que são marcadores para você acompanhar e entender dentro do processo se você está evoluindo sim ou não. Combinado? Fazer uma análise, né, do seu resultado e do seu progresso dentro do processo. É um forte indicativo de que você está com uma parceria bacana com o profissional ou não. Ou se está dando certo ou não. O interessante é que tudo isso é motivador e nós vamos nos acompanhando, nos motivando. Por isso que eu falei que uma das propostas do coach é motivar. Claro, é aplicar método, é te direcionar, só que tudo isso ele motiva. Tudo isso faz você agir. Entende? Então, uma das expectativas que você pode sim esperar é que ele te traga um pouco mais de energia. E analisando a nossa evolução, naquele quesito que nós nos propomos a desenvolver, nós vamos ganhar cada vez mais motivação. Você está evoluindo, está gerando resultado, está se sentindo motivado. Fazendo isso que eu acabei de falar, as suas expectativas elas estarão mais alinhadas com a realidade. Você está entendendo o que esperar de um processo, o que esperar de você, da sua performance e qual resultado realmente você vai conseguir atingir. Tem a maior chance de você conseguir atingir. É muito mais gostoso você participar de um processo dessa forma. Concorda comigo? O intuito é que essa parceria coach e coach não gere frustração e muito menos, tá? Saia no 0 a 0 como nós falamos, tá? Muito pelo contrário. Nós queremos aquela negociação ganha-ganha, como nós chamamos, tá? Aquela parceria ganha-ganha. Se o coach ele atingiu o resultado, é muito mais fácil ele virar nosso amigo, virar nosso cliente novamente, trazer mais clientes, mais amigos, aumentar essa teia de relacionamento. É muito mais fácil. Ele está satisfeito, ele se sentiu bem dentro do processo, ele teve resultado, que é o principal. Então, esse é o nosso foco, ao menos o foco de um bom coach. Não é a grana. Entenda qual a real expectativa que nós temos. Por isso é importante que eu estou trazendo aqui para você. Muitas pessoas falam, não, vocês cobram muito caro, vocês não dão muito resultado. Muitas pessoas falam muitas coisas e vamos setar expectativas. O que você espera de um processo de coach? Essa é a pergunta da vez. E eu estou comentando tudo isso porque é um bom
profissional de coaching, ele está comprometido 100%, 100% em entregar o melhor dele. Tudo que nós podemos, que nós conseguimos entregar para poder gerar aquele resultado que você precisa, que você quer, que você setou conosco, que você sentou e planejou conosco. Resumindo, dentro de um processo de coaching, saiba o que você vai encontrar, que tipo de processo você vai participar, estude bastante, procure referências e procure entender os entregáveis. Entenda os entregáveis, aquilo que você vai receber como método e aquilo que você precisa entregar. Tudo isso vai fazer com que você se desenvolva com muito mais velocidade. É essa a proposta do coaching. Essa é uma das expectativas que você pode sim esperar. É que você acelere. Por que contratar um profissional do coaching, Tati? Porque você vai conseguir fazer coisas que sozinho talvez demorasse 10, 20, não sei. Cada pessoa é uma pessoa. Ou seja, o que esperar de um processo de coaching? Vamos responder. Direcionamento, velocidade, parceria, isso é o mínimo. Motivação, isso você pode esperar. Vamos falar de expectativas? Sim, essas são as expectativas. E é claro, para finalizar com chave de ouro tudo isso, resultados, que você atinja resultados. Eu sempre falo aqui sobre resultados. Não adianta nada nós sentarmos dentro de um processo e falarmos, eu quero isso, ok, faz aquilo, e aí, pronto, fica isso. Não é assim que funciona. Nós temos que, é um processo. Qual é a definição de processo? Começo, meio e fim. Isso é importante eu também comentar. Começo, meio e fim. O começo é nós nos conhecermos, tá? Eu apresentar a metodologia, eu te mostrar como você vai aplicar aquilo para poder chegar nos resultados. Ou seja, é o plano, o planejamento, a interação e a comunicação inicial. Meio é a ação, é você agir e você ir acompanhando. Nós sempre temos essa etapa de acompanhamento. E aí, o que está acontecendo? E aí, está dando certo? E aí, o que você fez? Melhorou ali, eu consegui mais resultado lá. Enfim, acompanhamento, esse feedback, esse retorno, essa cumplicidade, digamos assim, tá? Entre o coach e o coach é necessária. Espere isso, tá? Pode esperar isso dentro de um processo, essa cumplicidade. Por isso nós falamos que é amigo. Por quê? Porque nós nos tornamos amigos, porque é muito gostoso. Você se abre, você fala dos seus maiores desejos e sonhos, isso é importante, isso é muito íntimo. Isso é muito íntimo. Então, confie, você é seu confidente, né? Você entenda. Outra coisa que você pode esperar dentro de um processo é que dali não sai mais nada. Ninguém mais vai ficar sabendo. Então, lembra que eu comecei? Ninguém mais vai ficar sabendo. Lembra que eu comecei falando sobre confiança? Pois é. Essa é, para fechar com chave de ouro, tá? O que eu queria passar para você hoje. Essa confiança, essa cumplicidade, ela é... Você não tem como negociar. É inegociável, tá? Ela simplesmente, você pode esperar isso, você pode ficar tranquila com relação a isso, porque todo bom profissional de coaching tem essa ética, vamos falar em ética, né? Tem essa ética com relação ao trabalho dele, ok? E é claro, conte comigo nessa jornada. Qualquer coisa com relação a expectativas, o que esperar dentro de um processo de coaching, eu estou aberta a perguntas. Eu passei aqui algumas perguntas, eu respondi algumas perguntas que me fizeram, tá? Dentro de um processo. Eu espero ter contribuído
para que você consiga enxergar o processo do coach com mais naturalidade e leveza. Eu preciso de um coach, Tati? Não, ninguém precisa de um coach. Essa que é a verdade, ninguém precisa de um coach. Você quer um coach. Por que você quer um coach? As pessoas não precisam, as pessoas querem. É diferente. Por quê? Porque se você quer um coach, você sabe que ele realmente vai te ajudar. Você quer ser ajudado, você quer melhorar de vida. É diferente de precisar de um coach. Percebe a diferença? Então, queira uma pessoa que te direcione. Queira uma pessoa que te dê um método. Ok? Era isso que eu queria passar para vocês hoje. Mais uma vez, obrigado e até a próxima.